E aí, galera, massa, estamos aqui, vamos para nossa sexta aula do nosso curso do Real ao Digital, Marketing Política Eleitoral 3.0. Vem comigo. E a gente vai falar de uma coisa, pessoal, que está no nosso dia a dia. Gatilhos mentais. Gente, eu nunca ouvi falar nisso, eu não sei o que é. Você não sabe o que é, mas você já fez coisas por causa dos gatilhos mentais. Por exemplo, tem um gatilho mental que eu adoro. Sabe qual é o gatilho mental que eu adoro? Um café. Rapaz, vamos tomar um cafezinho? Rapaz, recebi uma visita aqui, rapaz. Doutor, fica mais uns minutinhos, vou fazer um cafezinho quentinho pra nós, pra gente ficar papiando aqui, a gente conversar. Pessoal, isso aqui é um gatilho mental. Quando eu ofereço um café para uma pessoa, faço um convite para uma pessoa, ei, vamos tomar um café junto? Ei, sai não, estou fazendo um bolo aqui com um cafezinho agora à tarde, comer com pão. Isso acontece muito no interior, né? Vamos tomar um cafezinho na casa de fulano, marca um café com Beltrano. Pessoal, ninguém quer saber do café, não. É porque o café é gostoso? Não. É porque o café é bom? Também não. Ele quer conversar com você ou você quer conversar com alguma pessoa. Isso é um gatilho mental. É mesmo, Eugênio? É. Quando uma pessoa, por exemplo, você está visitando uma casa, isso acontece muito na campanha. Por exemplo, eu estou fazendo porta a porta. Final de tarde é certeza. É certeza. É por isso que a gente brinca muito, né? Que quando a gente vai fazer campanha eleitoral, que os assessores, em modo geral, fica tudo maguinho. E os candidatos ficam tudo gordo. Por qual motivo? Porque se a gente faz uma campanha de porta a porta, é todo mundo chamando você para tomar um café, para almoçar, para tomar um lanche. Aí sabe qual é o problema que tu tem? Que tu não pode negar para as pessoas porque é uma desfeita. Se você é do Nordeste, como a gente é, uma pessoa vir para minha casa, ela não tomar o café comigo, se ela tá no meu convite e se ela é uma convidada minha, uma pessoa que eu gosto muito, rapaz, eu fico muito danado, viu? Então, o gatilho mental é uma conexão que a gente faz com as pessoas. E aí a gente usa muito isso, e aí o café é uma prova disso. Eu adoro café. Ó, por favor, que você que gosta de café, toma café sem açúcar, pelo amor de Deus. Tem um pessoal aí que faz umas garapas, armaria. Lá no Ceará, o pessoal gosta muito de açúcar, né? Mas aí tem uma série de elementos aqui que eu não vou explicar por qual motivo que a gente bota tanto açúcar nas nossas coisas, né? E aí o que acontece com os gatilhos mentais, né? A gente tem os gatilhos mentais são ferramentas de linguagem falada, escrita e visual. Falada, escritas e visuais. Então, não necessariamente eu preciso fazer um texto de persuasão, gestos já mostram gatilhos mentais. Por exemplo, um gatilho mental dos assessores de campanha, quando a agenda está atrasada. Sabe qual é o gatilho mental? O candidato está conversando ali com fulano, com Beltrano, a gente olha para o candidato, o candidato olha. O que quer dizer isso? Olha, estamos atrasados, temos que sair fora, correndo, vamos embora. Ou seja, isso é um gatilho mental, é uma informação visual que há uma necessidade de atenção naquele momento. Por exemplo, tem uma coisa que a assessor usa muito. Quando você terminou de falar uma besteira. Geralmente é isso. A gente faz um gesto, né? E aí a gente tem uma série de fazer. Que é o quê? Os gatilhos mentais, seja falada, seja escrita, visual, eles querem fazer da sua audiência, quem está vendo você, prestar atenção em você.
é prestar atenção, é agir, fazer uma ação. Ou seja, é uma iniciativa que você faz, que você toma nesse momento. E aí a gente tem alguns tipos de gatilhos mentais. São vários. São vários, pessoal. Vou listar 12 aqui para vocês, né? Mas o que acontece com os gatilhos mentais? Você tem que saber usar com integridade para reter a atenção do eleitor e da eleitora, para se conectar a eles e gerar uma confiança. Gerar uma integridade. A gente tem que ter integridade usando os gatilhos mentais para ter atenção, para se conectar, para gerar confiança. E aí, nesse processo, eu vou falar um pouquinho de 12 gatilhos mentais. O primeiro deles é da reciprocidade. Reciprocidade, a gente tem que ter muito cuidado, que principalmente políticos que já têm uma idade avançada e, de repente, são políticos que estão ali com mais maturidade, pensam que o eleitor tem compromisso eterno com você. Eu tenho que lhe dizer que eleitor nenhum tem compromisso com você, primeiramente. E aí o que acontece? Vamos dizer para aquele eleitor que, por exemplo, é médico. Isso acontece muito, principalmente quando a população não tem muito esclarecimento, falta informação, falta educação. E vou lhe dizer, por exemplo, você que é candidato médico e que você é obstetra e faz partos. E aí o que acontece? Você vai lá, faz a gravidez, você faz o parto de uma eleitora sua, e essa eleitora fica, por você ter ajudado ela no parto, ela vai gerar reciprocidade. Aí você vai ser o quê? Candidato. Aí você vai bater na porta dela e pedir: oi, dona Maria, tudo bom? Como é que tá a senhora? Como é que tá a Julinha, que eu fiz o parto dela, né? E aí ela vai chegar assim e olhar para você: e aí, doutor João, tudo bom? Doutor João, muito obrigado, você me ajudou muito na minha fase. Se preocupe não. Nessas eleições vou votar em você. Você me ajudou muito, a gravidez da Julinha foi muito complicada, você me deu toda a orientação, toda a atenção, não era do seu trabalho, mas você me ajudou e vou lhe ajudar agora na sua campanha, vou pedir voto para minha família. Então gerou uma reciprocidade, né? E aí o que acontece? Mas para alguns políticos, infelizmente, pensam que essa reciprocidade ela é eterna. Ela não é eterna. Eu quero deixar isso claro. Não é o fato que você beneficiou um eleitor em um momento que você tem que ficar cobrando desse eleitor reciprocidade. Tá bom? Isso acontece muito com presente. Por exemplo, quando você vai para um aniversário, você é convidado para o aniversário, por exemplo, e você leva um presente, é natural, para toda vez que você chama alguém para o seu que você vai para o aniversário de alguém, quando você vai comemorar o seu, você se lembre dela e chame ela também, e ela vai também trazer um presente para você. Isso é o gatilho mental da reciprocidade. E aí tem o gatilho mental da autoridade. O gatilho mental da autoridade está a grande maioria está ligado à sua profissão, à sua função, à sua responsabilidade. Como assim, Eugênio? Por exemplo, o seu comportamento, ele muda diretamente quando você está na frente de um médico, quando você está no barbeiro, quando você está na frente de um policial. Geralmente, tudo que tem farda, ela já gera um impacto de autoridade. Se você é um secretário, se você é um prefeito, se você é vereador. Por quê? Porque naquele momento você não é o pai, você não é o empresário, você não é o filho da dona Chiquinha. Você ali é o doutor João. Você é o soldado, você é o soldado Guilherme. Ou seja, a sua autoridade está relacionada à sua função. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do barbeiro, né? Uma coisa que os barbeiros usam muito, eu gosto de fazer barba, né? Eu não sei fazer minha barba direito. Geralmente eu vou no barbeiro fazer ela para ela ficar boa. Quem é que você tem coragem que uma pessoa venha com a navalha
na região do seu pescoço para fazer sua barba. Ou seja, você vai para o salão e você delega para um barbeiro fazer uma função que é extremamente perigosa. Por exemplo, você não vai deixar um borracheiro fazer sua barba. Porque ele sabe que quando ele pegar aquela gilete ali e começar a passar aqui, ele vai lhe cortar. Por quê? Porque ele não sabe fazer aquilo. E aí o gatilho mental da autoridade está diretamente ligado a isso. É por isso que quando candidatos têm alguma profissão, por exemplo, eu gosto de usar gatilhos da autoridade. Eu gosto, por exemplo, de, vamos dizer que o cara é médico e o público-alvo dele são eleitores da saúde, né? Eu vou pedir para ele usar o jaleco. Eu vou pedir para ele pegar o... Eu não sei falar o nome daquele negócio. Eu tenho um problema de dicção, né, pessoal? Que é umas coisas que eu tenho que melhorar, mas isso não me impede de dar aula, não me impede de dar palestra. É uma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar, que é a minha dicção. Doutor, ajuda aí. Rapaz, aquele negócio que o médico bota aqui no ouvido e bota aqui no coração do paciente para ouvir o barulho do coração, por exemplo. Né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então eu coloco ele na fotografia, nos vídeos. Eu vou colocar ele num ambiente de hospital para produzir um vídeo, para produzir um conteúdo. A mesma coisa eu vou fazer com outras profissões também. Vamos dizer que ele seja um juiz, eu vou usar ele, seja um advogado. É um advogado que é candidato. Eu vou usar vestimentas mais formais, como paletó, né? Ou seja, eu vou ali estar nessa transição de imagem. E aí eu vou falar uma gatilho mental da prova. O gatilho mental da prova, ele está muito ligado ao seu currículo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma campanha, a gente vai falar sobre a história do candidato. Isso é muito ruim para candidaturas jovens, né? Mas candidaturas jovens, por favor, vocês também têm provas também. Por exemplo, quando eu era jovem, se eu fosse candidato, eu teria usado toda a minha experiência de um movimento estudantil, toda a minha experiência de um movimento social na minha propaganda eleitoral. Como assim, Eugênio? Ó, eu fui catequista de Crisma, eu fui catequista de Primeira Eucaristia, eu fui líder de grupo de jovens na Igreja Católica, eu fui do Grêmio da minha escola no ensino fundamental e no ensino médio, por exemplo. Eu participei de movimentos sociais. E vamos dizer que há 20 anos atrás, que eu estaria com 20 anos de idade, né? Eu fosse candidato a vereador em Fortaleza. Eu ia usar essas ferramentas. Olha, com 12 anos, com 12 anos de idade, eu fui da Pastoral da Juventude. Com 14 anos de idade, fui catequista. Com 13 anos, fui aquilo. Ou seja, eu usar a minha trajetória, né? Aí eu ia colocar também, porque eu sou o primeiro da minha família, de todas as minhas gerações, a fazer faculdade e terminar uma faculdade. Né? E hoje meus primos, a nossa família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, tem o reflete em mim, eu sou o reflexo do resultado. Os meus primos, hoje, são reflexo da minha atitude. Por quê? Porque eu fui colocado como um exemplo, como uma prova para a minha família, para os meus primos, porque eu sou mais velho de toda a geração da minha família, né? Então, assim, eu sou primogênito, tanto por lado de pai quanto por lado de mãe, e que nessa geração a gente não tinha ninguém formado, não tinha ninguém que entrou no nível superior. E eu fui o primeiro a entrar e fui o primeiro a se formar. Então, terminei sendo um exemplo para toda a minha família. Tá vendo, ó? Porque a minha família me chama de Júnior, não me chama de Eugênio. Tá vendo, Júnior? O Júnior estudou, o Júnior se formou, tem uma profissão, terê, tarará. E essa minha prova social que eu consigo superar serviu para que os meus tios e minhas tias usassem com os filhos deles que os meus primos poderiam ter oportunidade através da educação. Então, foi criada uma prova cabal, uma prova real de que as coisas podem modificar. E aí tem outro gatilho mental que isso é muito fácil, que é da prova social. A prova social são depoimentos que você tem nas redes sociais. Provas sociais são
Por exemplo, a gente usa muito prova social em propaganda. Quando a gente começa uma campanha eleitoral, a gente vê depoimentos das pessoas falando que fulano é bonito, que fulano é bom, eu gosto de fulano por causa disso, eu conheço fulano até sei quanto tempo. A prova social é simples, pessoal. Vamos dizer que você viaja e você está numa estrada, você está no ônibus, você está no seu carro e deu a hora do almoço. Está na estrada. Tem 3, 4 restaurantes na estrada, um do lado do outro. Tem um superlotado, com 5, 6 pessoas. Assim, 5, 6 pessoas, ó. Tem um restaurante pequeno, mas está lotado. E você tem um ou outro que está um pouquinho lotado, mas não tanto. E todos os outros 2 ou 3 restaurantes estão tudo vazio. Você não conhece o dono do restaurante, você não conhece o tipo de comida, você nunca passou por lá. Sabe o que é o que teu cérebro vai a tua cabeça, o teu cérebro vai falar? Rapaz, vai ali naquele que está lotado. Se aquele está lotado é porque a comida lá é boa. É o teu sistema límbico, é o gatilho mental da similaridade, da prova social que faz você tomar uma decisão. De, em vez de escolher os restaurantes que estão vazios, para ir para um restaurante de beira de estrada que está lotado. Por quê? Porque vai gerar uma confiança, porque ali está provando para você naquele momento. É por isso que em campanhas de estratégia de campanha, principalmente para prefeito, a gente usa carreata, a gente usa caminhada, a gente usa bicicletada, a gente usa bandeiraço como prova social para gerar imagem, gerar engajamento dentro de uma campanha, principalmente na reta final, em cidade do interior. Tem aquele candidato, aquele eleitor que vai dizer assim: eu vou votar no candidato que tiver a maior carreata. Esse é que vai ser eleito. Tem gente que, através da prova social, muda o voto. Não sei se você sabe. Isso acontece quanto menor o interior, quanto menor a cidade, mais isso vale. Por exemplo, vamos dizer que tem um município que tem 3 candidatos ou candidatas a prefeito. E aí, na sexta-feira ou no sábado, antes das eleições, o candidato A faz a carreata, dá 200 carros e 100 motos. E aí o candidato B já bota 400 carros e 200 motos. E o candidato C bota 1.000 carros. Vixe, rapaz, fulano tá bem, viu? Eu pensava que fulano não ia ganhar, não. Mas tu viu a carreata dele? Deu 1.000 carros, macho. O do Chiquinho ali, que a gente pensava que tava bem, só deu 400. Porque no interior a gente conta o número de carro que tem na carreata. A gente conta o número de moto. É porque é visual. A gente fica na calçada, né? Os velhinhos, realmente, porque tem mais idade, fica na calçada contando. Rapaz, fulano pulou, né? Uma prova. Que a gente chama no interior de rasgar a camisa, de trocar a bandeira, né? Porque no interior a gente tem muito isso, né? É um outro gatilho mental, né? Por exemplo, tem uma família que ela vota blocada e ela votava no Joaquim. E no meio da campanha, o seu João ou a Dona Maria, que é a candidata, a Dona Maria foi lá, falou: pessoal, não é assim, eu acho que eu sou a melhor candidata, e consegue convencer. A família lá vai lá, tira a bandeira, tira os adesivos, tira a carreata e faz o vídeo. Nós, da família Silva, vamos votar a Dona Maria, porque o seu Joaquim não representa mais os nossos interesses, a gente não gosta mais dele, a Dona Maria vai revolucionar, ela é jovem, terê, tarará. Eu gerei uma prova social e eu gerei uma prova que eu vou postar nas redes sociais, que eu vou botar na boca do povo para virar voto. Aí, gatilho mental é isso, né? Tem um gatilho mental da escassez. Eu gosto de usar gatilho mental da escassez para no processo de convencimento de voto. Por exemplo, quando a pessoa está em dúvida, rapaz, pode ser a última oportunidade que você pode votar em mim, sabia disso? Não deixe de votar em mim. Porque nas próximas eleições eu não sei se eu vou ser candidato ou se eu vou ser candidata. Eu não sei se eu vou estar aqui. Porque tem processo de abordagens que o candidato, não, nas próximas eleições eu voto em você, mas é porque eu já me comprometi com a dona Miguelina. E aí a dona Miguelina, eu não posso voltar atrás na minha palavra com ela, né? Que o eleitor tem muito negócio da palavra, né?
E aí você usa o gatilho mental da escassez. Rapaz, repense na sua decisão. Pode ser a última oportunidade que você tem de votar em mim. Porque na próxima eleição eu não sei se eu vou ser candidato. E se você realmente gosta de mim, você acha que eu sou o melhor candidato, repense, mude de opinião, vote em mim. E aí a gente usa o gatilho mental da escassez. Tem também o gatilho mental do desapego. Ou seja, qual é o gatilho mental do desapego? Eu utilizo em momentos de debate. Quando as pessoas estão com muita raiva uma das outras, né? E mostrar que a raiva não é a solução das coisas, que a briga não é a solução. E aí a gente usa gatilho mental e diz assim: olha, eu estou aqui para fazer a união. Eu estou aqui para fazer o processo de conciliação, de ter uma nova visão para a nossa cidade. Ele só quer briga. Eu não quero briga. Eu quero união, eu quero paz, eu quero amor. Eu quero felicidade. Você entendeu agora essas palavras que eu usei? Ele quer briga, ele quer raiva, eu quero amor e união. Eu estou usando o gatilho mental do desapego. Quem quiser brigar, que brigue. Eu estou só da galera do paz e amor. Quem quiser vir comigo, eu estou aqui. Mas quem for da briga, fique com ele. É isso mais ou menos que a gente utiliza no gatilho mental do desapego. E aí a gente tem o gatilho mental da comunidade. E o gatilho mental da comunidade, às vezes, está ligado diretamente a lideranças políticas ou a liderança de movimentos sociais. Como assim, Eugênio? Vamos dizer que eu sou presidente de um sindicato rural. O sindicato ele pode se manifestar em apoio a candidato A ou B? Não. Mas eu, como presidente do sindicato rural, eu como pessoa física e não como entidade, posso ir lá e dizer assim: olha, eu, fulano de tal, que representa diversas lideranças no mundo rural, aqui da cidade de Esperança, na Paraíba. Minha família, quem me conhece sabe que eu moro no Ceará, né? Mas minha família é lá da Paraíba. E a Esperança é uma cidade que eu gosto muito, que eu tenho vários familiares lá. E aí eu sou lá de Esperança. A comunidade rural de Esperança vai votar na Maria Gonzaga para prefeita de Esperança. Ou seja, ele, como uma liderança, mostra que é uma comunidade, nós aqui que fazemos parte de tal grupo A ou grupo B, e aí eu gero o gatilho mental da comunidade. Ou seja, aquele setor da sociedade se unifica em nome de uma pessoa. E aí o gatilho mental do evento. O evento, pessoal, é evento mesmo, né? Por exemplo, carreata, comícios. A gente usa muitos comícios, debates. E aí é o gatilho mental. Para quê? Para gerar nas pessoas. Rapaz, tu viu o comício de... É a mesma coisa do gatilho mental da prova lá, né? Da prova social. A prova social é porque a gente está mostrando. Mas o evento é que você vai atrair. Rapaz, eu vou lá pro comício de fulano. Todo mundo tá falando do comício de fulano. E o comício vai ser grande, viu? Tu já viu o paredão de som que tá lá pro comício? Rapaz, aquele paredão de som é muito grande, viu? Eu vou para lá. E aí eu gero um evento, né? E gero iniciativa. É como um Rock in Rio da vida. É um momento único, né? É como um Detal. É como, por exemplo, as festas da padroeira da cidade. É a festa, por exemplo, do Safadão, Wesley Safadão, o do Milton Nascimento, do Caetano Veloso. É um jogo de final de campeonato. Ou seja, é um evento, é um momento especial, que pode ser único na sua vida. E aí a gente usa esse gatilho mental para conectar as pessoas. A gente usa o gatilho mental da procedência. Na campanha eleitoral a gente usa muito, por exemplo, quando é sucessão familiar, né? Vamos dizer assim, que tem uma família, que o pai é médico, que o filho é médico, que o pai já foi prefeito 4 vezes da cidade, e ele pega e lança o filho dele. A gente lança o gatilho mental da procedência. É mostrando que o candidato do filho do doutor Eduardo,
O Juninho, que é médico também, vai continuar fazendo um excelente trabalho que o pai fez na prefeitura. Então, a gente usa o gatilho mental da procedência. Outro gatilho mental que usa muito é o gatilho da emoção. Isso aí a gente vai pegando durante a campanha. Como, por exemplo, momentos que as pessoas se emocionam. Através de depoimentos, através de momentos de alegria ou até de tristeza. Quando as pessoas choram, por exemplo, a gente vai lá com a câmera e pega aquele momento e faz aquela edição, né? Então, assim, o gatilho da emoção ele é muito latente numa campanha, né? Por exemplo, campanhas de causas, né? Geralmente uma causa vem baseada em cima de uma dor. Por exemplo, a gente pode ter candidatos, por exemplo, que passam por traumas emocionais familiares ou pessoais e que utilizam isso como instrumento de superação. E aí, por exemplo, eles começam a falar um pouco da história da vida deles, né? E aí a gente usa o gatilho mental da emoção para gerar conexão com o eleitor, né? Então, assim, a sua trajetória de vida. Então, por exemplo, quando eu falo da minha trajetória de vida, muitos não sabem, mas eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu, lá em Esperança, na Paraíba, nessa época eu morava, né, em Esperança, na Paraíba, a minha família não tinha condições de comprar um bombom. Eu queria bombom, eu queria chocolate, queria coisas que crianças normais querem, né? E aí, por exemplo, o dia de sábado, até hoje, é a feira do município, né? E aí eu pegava o carrinho de mão, eu vi os meninos, né? Os meninos lá na feira, com o carrinho de mão para levar as compras de quem ia fazer as compras na feira, né? Até hoje é assim. Eu fui agora, esse ano, em Esperança, agora em 23, visitar meus parentes. E eu fui na feira, novamente. Comprei umas coisas lá. E aquela prática continua tendo ainda. O pessoal com carrinho de mão, né? E aí, eu peguei o carrinho de mão do sítio do meu avô. E todo sábado, durante uns 2 anos, eu ia para a feira carregar e chegava com aquele dinheiro e dava para minha mãe. Mãinha, o que é que a gente vai comprar hoje para a gente comer? Né? Até, por exemplo, eu me emociono aí nesse processo, porque aquela minha ajuda quando eu era 7 anos de idade, 8 anos de idade, ela fez a gente superar várias barreiras. Por exemplo, foi com esse dinheiro, eu comprei uma barraquinha de bombom, né? Então, com 9 anos de idade, eu botei uma barraquinha de bombom em frente da minha casa para vender din-din, vender bombom, chocolate, xilito, biscoito, pipoca, bala, o que é que você chame, né? Então, assim, a minha trajetória de vida, ela começa muito cedo no ramo do empreendedorismo, no ramo da necessidade, né? E hoje a nossa família está muito bem, graças a Deus, superamos todas essas barreiras. Mas eu quero mostrar para você que as emoções, uma história com fatos reais, ela gera emoção, ela gera conexão, ela gera superação. Então, se você tem uma história de superação, você tem que contar, mas ela tem que ser real, não pode ser inventada, pessoal. O que eu falei aqui para vocês, ela é real. Essa é a minha vida que eu tive. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. De lá para cá, eu não parei em nenhum momento. Em nenhum momento da minha vida eu parei de trabalhar. E aí a gente gera essa conexão. É uma superação, pode ser uma superação de doença, pode ser uma superação de alguém que faleceu. Por exemplo, já vi campanhas, por exemplo, em que o prefeito faleceu durante o mandato e foi o filho ser candidato para manter a trajetória da família naquela cidade. E ele usou muito o gatilho mental. Olha, meu pai trabalhou tanto pela cidade, fez isso, veio aquilo. Infelizmente, ele nos deixou em um acidente de carro, que foi um acidente de carro. Em um acidente de carro, doeu muito para a família e para a cidade, mas eu estou aqui para continuar o trabalho dele. Porque eu sei
que meu pai queria o melhor para nossa cidade, o melhor para nossa população. Então ele usa o gatilho mental da emoção para se conectar. E aí a gente tem um gatilho mental da história. E é normal a gente usar o gatilho mental da história. É para falar para o eleitor que não nos conhece, da onde a gente vem e para onde a gente vai. Qual é a nossa origem. Então o gatilho mental da história, ela é uma exigência para você estar na sua campanha. Porque você vem de algum lugar. Você tem alguma coisa para falar do seu passado. E aí a gente usa o gatilho mental da história. E claro, qual é o gatilho que eu adoro? Adoro. O gatilho mental da surpresa. O gatilho mental da surpresa a gente usa, por exemplo, no decorrer da campanha. Como assim, Eugênio? A gente usa quando eu vou falar de uma proposta inovadora, algo que ninguém está acreditando, vou botar no debate. Às vezes, quando eu vou fazer alguns planejamentos, ou sou contratado, ou vou dar uma consultoria, ou sento com alguém para falar, mas faz assim, ó, são 7 a 8 semanas de campanha. Na penúltima campanha, a gente vai soltar essa proposta. Se ninguém soltar essa proposta de campanha vai fazer a nossa campanha fazer assim, subir. E aí a gente usa muito a questão do gatilho mental da surpresa com isso. Ou um gatilho mental, por exemplo, de atrair um apoiador muito importante. Vamos dizer que eu sou candidato a vereador no interior. E aí o que acontece? Essa candidatura de vereador no interior. E eu tenho ali o Luan Santana. Vai lá e faz um vídeo para mim. Rapaz, vamos dizer que o Luan Santana vote no seu interior. Rapaz, o Luan Santana, 2 dias antes das eleições, olha, eu declaro meu voto em Luizinho, para vereador da minha cidade. Eu vou votar em ti, viu, Luizinho? Pode contar comigo. Eu estou gerando um gatilho mental da autoridade do Luan Santana, um músico reconhecido nacionalmente. Eu estou usando o gatilho mental da procedência, porque quem é fã é fã. Eu estou usando um gatilho mental da emoção. Eu estou usando o gatilho mental, deixa eu ver aqui, do evento, da comunidade, que são os fãs, da autoridade, da reciprocidade, da prova social, através de um depoimento, através de uma surpresa. A mesma coisa, por exemplo, através de uma ideia, através de uma proposta. Então, isso é a importância dos gatilhos mentais nessa construção. E aí, como eu venho falando, para utilizar de forma eficiente e eficaz, é necessário ter uma sequência. Gatilho mental, pessoal, ele não é para ser usado de qualquer jeito. Ele é pensado, ele é arquitetado. Ele é aqui, ó, primeiro vai ser esse, depois é esse. Em uma única, por exemplo, esse último exemplo que eu dei aqui do Luan Santana, declarando seu voto, é um gatilho mental, pessoal, que tem vários. Em uma única mensagem. Vou repetir novamente para você. Eu, Luan Santana, na minha cidade, vou votar para vereador em Luizinho. Conto contigo, tô contigo, Luizinho. Domingo eu vou votar em você. Ponto. Um vídeo ali de 10, 15 segundos. Um depoimento de autoridade, de reconhecimento, de uma prova social, de uma surpresa que ninguém acreditaria que Luan Santana seria, de uma história, porque tenho certeza que Luan Santana, votando em Luizinho, tem uma história por trás disso. De uma comunidade, de um evento. Rapaz. Ou seja, eu em um pequeno vídeo de um apoiador que faz o quê? De repente, Luizinho, que não seria candidato eleito, através de um vídeo desse, garantiu sua eleição, por exemplo, só porque alguém maior do que ele declarou apoio a ele. Isso também acontece com prefeitos e acontece tudo isso. Então, pessoal, gatilho mental, quem sabe fazer, quem sabe arquitetar,
é uma grande ferramenta, é um instrumento muito valioso na sua estratégia de campanha. Então, não esqueça, use gatilho mental, saiba usar gatilho mental, estude sobre gatilhos mentais para a sua campanha. Tem várias formas de fazer isso. Eu trouxe só 12, existe mais de 60, existe milhares, existe diversas literaturas sobre isso. Então, pessoal, é isso. Vamos conosco, vamos embora. Até a próxima aula.